Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados e queridos, nós vamos estar pregando sobre a mensagem, continuação da mensagem de domingo passado, que tem por título Tudo é do Pai. Então vamos pregar Tudo é do Pai, parte 2 hoje. O livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo que nós lemos resumidamente, ele nos dá a entender o seguinte: que Deus, ele tem palavra de bênção para cada um de nós. Ou seja, Ele quer que sejamos pessoas abençoadas com os nossos amigos, com as nossas amizades. Deus quer que sejamos pessoas abençoadas no nosso trabalho, no seu namoro, no seu noivado, no seu casamento. E Deus, Ele tem palavra profética para cada um de nós. Palavra profética é algo que vai acontecer se continuarmos andando no caminho do Senhor. Deus, Ele tem promessa na sua vida, tem promessa na minha vida, na nossa vida. E às vezes o motivo dessas promessas não acontecerem, e às vezes você pode achar então que Deus não falou com você, que foi o homem, mas é Deus que fala. E você vai saber quando Deus está falando, porque a sua própria palavra diz que você vai conhecer os que são profetas de Deus pelo seu fruto. A palavra de Deus diz assim, que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor vai adentrar no meu reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Mateus 7:21. Nós estamos vivendo em tempos em que a segunda carta do apóstolo Pedro à igreja dos Hebreus, no capítulo 2, está se cumprindo. Que nos últimos dias surgiriam muitos homens que pregariam a palavra de Deus por interesse financeiro e fariam das pessoas negócio, meio de vida. Mas haveria também aqueles que pregariam a palavra de Deus sinceramente, com o coração voltado ao Espírito Santo. Aquilo que está cumprindo-se em Jeremias 3,15, aonde o Senhor fala assim: eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. E quando esses homens de Deus pregam a palavra e profetizam algo na tua vida, você pode ter certeza que vai acontecer. Agora, a única pessoa que pode impedir isso de acontecer é você mesmo. É você mesmo. Porque se você não andar dentro daquilo que Deus falou, Ezequiel deixou bem claro que aquilo que Deus tinha de bênção para você vai mudar. E ao invés de bênção, você vai andar na maldição. Ou eu andarei na maldição se decidir andar na escuridão e não na luz. Agora, se você andar na luz, aquilo que Deus proferiu na sua vida vai acontecer. Porque você estará buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, todas as demais coisas serão acrescentadas, inclusive aquilo que Deus prometeu para você. Aleluia. Por exemplo, agora eu estou pregando a palavra de Deus, mas nem todos estão ouvindo. Todos estão escutando o que o pastor está falando, que na verdade não é o pastor, o Espírito Santo. Aleluia. Mas nem todos estão ouvindo. Tem pessoas no nosso meio que estão dispersas, estão inquietas. Por quê? Porque o inimigo lá fora já conseguiu semear alguma coisa no seu coração, para que quando você chegasse aqui você não fosse abençoado. A palavra de Deus, ela diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então o que o inimigo puder fazer para tirar a sua atenção, ou para que aquela semente maligna que ele colocou no teu coração lá fora floresça aqui dentro, ele vai fazer, para que você não adquira a bênção que Deus tem para você nessa hora. Então tudo vai depender de você. A palavra de Deus diz assim também, que se ele profetizar algo de bom na vida da pessoa, e a pessoa mudar o seu caminho, aquilo de bom que ele profetizou não vai se cumprir. Então não é que Deus mentiu, não é que Deus ele faltou com a palavra, é que se eu e você não fizermos aquilo que Deus quer que façamos, não vai se cumprir. Agora ele diz uma coisa muito importante também: se ele tiver determinado maldição sobre a vida de uma pessoa, porque Deus ele também pode determinar maldição.
Como se não bastasse o fruto do pecado. O que você planta hoje, você vai colher. Talvez amanhã, talvez daqui uma semana, 2 ou 3, ou talvez alguns meses. Então, se ele determinou alguma maldição por causa do pecado, e essa pessoa se arrepender, ou seja, sentir tristeza e pesar pelo erro cometido, e quiser mudar de vida, fazer um conserto com ele, aquela palavra de maldição vai terminar. E ela então caminhará na bênção de Deus. Aleluia! Então, se o justo fizer o mal, a bênção vai ser tirada da maldição. Mas se a pessoa que estiver nas trevas se arrepender e fizer o bem, ela vai colher a bênção de Deus e não mais a maldição. Então você vai determinar se a sua vida vai ser feita de bênção ou de maldição. No teu casamento, no teu trabalho, no teu namoro, no teu noivado, aonde quer que você se encontre. Porque Deus, Ele quer que você seja abençoado, Deus seja abençoado em todas as áreas da nossa vida. E para que sejamos abençoados, nós precisamos ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus é quando você abre a sua Bíblia na tua casa, é quando o pastor está pregando na igreja. A sabedoria e as palavras que saem da boca do pastor não vem dele mesmo, mas vem de Deus. Porque a palavra de Deus, o próprio apóstolo Paulo falou assim: nós não somos capazes de nós mesmos de fazermos coisa nenhuma, mas a nossa capacidade vem de Deus. Aleluia! Deus determinou a destruição da cidade de Nínive. Deus tinha determinado a destruição dela, bem como a dos seus moradores. Havia na cidade de Nínive aproximadamente 120 mil pessoas, incluindo homens, mulheres e crianças. Era uma cidade que estava totalmente voltada ao pecado. A cidade de Nínive, em alguns lugares, ela media mais ou menos de 50 a 100 quilômetros de diâmetro. Para pregar na cidade de Nínive, o pregador ele ia demorar 3 dias. Isso se ele percorresse desde o nascer do sol, às 6 horas da manhã até 18 horas da tarde no primeiro dia, e no segundo ele fizesse a mesma coisa, das 6 da manhã até as 18 horas, e no terceiro a mesma coisa. E um profeta chamado Jonas, ele recebeu a incumbência de levar a palavra de Deus. O nome Jonas vem de uma palavra hebraica que significa pomba. O nome dele representava aliança com Deus, representava a paz do Espírito Santo, representava o amor de Deus para com as pessoas. Então você veja que ele já foi separado para Deus até no seu nome. Mas o povo de Deus, de uma forma geral, poucas exceções, odiavam os moradores de Nínive, porque eles eram inimigos mortais. Os ninivitas, outrora no passado, causaram grandes males ao povo de Deus. Então, se uma pessoa fosse levantada por Deus para pregar para eles, essa pessoa ia ser perseguida pelo seu povo. A palavra de Deus tem uma incumbência para mim e para você. Mesmo você que está ouvindo a palavra de Deus pela primeira vez nessa igreja, e a incumbência que Deus tem para mim e para você é a seguinte: ide por todo mundo e ensinai o Evangelho a toda criatura. Às vezes, o Senhor te dá a missão de pregar para o teu inimigo, para a pessoa que te causou algum mal. Mas assim você deve fazer e obedecer, porque Deus tem um propósito. Aleluia, Senhor. Às vezes você recebe a missão de falar do amor de Deus para quem te prejudicou. E se você receber e recebeu essa missão, você tem que acatá-la, porque Deus, Ele sabe o que faz. Quando Deus falou para Jonas que ele deveria pregar para os moradores de Nínive, ele não aceitou. Para você ter uma ideia, Jonas foi o primeiro homem de Deus designado para pregar o Evangelho a um povo pagão. O povo pagão é aquele que não adorava o Deus verdadeiro, antes adorava deuses que as nações colocavam para que eles adorassem. Então ele foi escolhido para realizar essa missão.
Jonas viveu no reinado do rei Jeroboão III. E ele era um homem cujo coração estava totalmente voltado para as trevas. A missão de Jonas era pregar contra o pecado daquela cidade que exigia uma intervenção divina. Eu quero dizer para você que quando Jonas recebeu essa missão, ele tentou fugir da face de Deus. Ele planejou ir para o lado oposto. Jonas, ele queria ir para Tarsis. Por exemplo, Deus mandou ele ir para a direção onde o sol nasce. Ele foi no dia seguinte, pegou a embarcação e foi para a direção onde o sol se põe. Ao invés de ele ir na embarcação que deveria se dirigir para onde o sol nasce, ele foi para o lugar onde o sol se põe. E por que Jonas desobedeceu a Deus? Porque ele queria ver a morte dos seus inimigos, daqueles que eram e tinham causado os males ao seu povo no passado. E ele entra naquele navio, e como se não bastasse esconder-se de Deus, a Bíblia fala que ele pagou a sua passagem, e ele foi para o porão do navio, e Deus começou a mandar uma tempestade, e a tempestade jogava o navio de um lado para o outro, e os marinheiros começaram a ficar desesperados. Diz a palavra de Deus que cada um começou a clamar pelo seu Deus. Diz que o capitão daquela embarcação desceu até o porão e viu que Jonas estava dormindo num sono profundo. E ele começou a se perguntar: como é possível esse homem dormir um sono profundo, sendo que todo mundo está inquieto por causa da tempestade e o barco era lançado de uma para outra parte? E diz o capitão da embarcação: acorda ali, dormiu. Falou para Jonas: você não está sabendo que o barco está quase afundando? Que o navio está quase afundando? Eu quero dizer para você que quando você não obedece a Deus, o seu barco também começa a ser lançado de uma parte para outra. Quando você não obedece aquilo que Deus pede para você, seja pregar o Evangelho, seja amar o teu inimigo, seja fazer a tua oração na tua casa, seja ler a Bíblia, seja perdoar, você começa a trazer para a sua vida uma tempestade que vai açoitar a tua embarcação, para que a sua fé seja naufragada. Mas a intenção de Deus, quando Ele envia essa tempestade, não é para que a sua fé seja naufragada, não é para que teu barco afunde, é para que você lembre-se de que você foi escolhido para servir a Deus, e que se você fugir da face dEle, nada vai dar certo na sua vida. Às vezes você se pergunta: por que as coisas não dão certo na minha vida? Desobediência, filho. Por que meu namoro não vai bem? Alguém está desobedecendo a palavra de Deus. Por que meu casamento está sendo destruído? Alguém ali está desobedecendo a palavra de Deus, a maldição está entrando. Por que quando eu entro na igreja eu não vejo a hora que acaba o culto, durmo na pregação? Desobediência. O inimigo tem semeado no seu coração que Deus não existe, que Ele não olha para você, olha para o outro, menos para você. Quando você foge da face de Deus, quando você desobedece a Deus, quando você foge dos propósitos de Deus, você está trazendo para a sua vida uma tempestade. Mas hoje Deus está dizendo, Ele está tocando na tua vida, está pedindo para que você acorde, aleluia. Aleluia. Não é o capitão do barco que está podando você, como fez com Jonas, mas é o general dos exércitos que está tocando na tua vida e diz assim: desperta-te dentre os mortos e eu te fortalecerei, diz o Senhor. Na carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 7, está escrito assim: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Os marinheiros começaram a tirar sorte para ver quem que estava em pecado. Eram várias pedrinhas que eles pegavam com o nome das pessoas. Eles jogavam num recipiente e ali começavam, numa vasilha, e começavam a balançar o nome das pessoas, que eram as pessoas que estavam na embarcação. E aí então eles tiravam uma pedrinha, e a pedrinha que saísse com o nome da pessoa, aquele nome era a pessoa que estava em pecado. Você não precisa fazer isso.
para saber a vontade de Deus, porque você tem o Espírito Santo de Deus e a Bíblia para te mostrar qual é a vontade de Deus na sua vida. Mas no passado isso era muito realizado pelas pessoas. E olha, até nisso Deus favoreceu aqueles homens, porque saiu o nome de Jonas. E eles começaram a olhar para Jonas: o que está acontecendo? Você é o culpado dessa tempestade? Ele falou: realmente eu sou o culpado. Às vezes, meus irmãos, você está trabalhando, você vai com uma equipe arrumar uma máquina e não tem quem arruma aquela máquina. É só a pessoa sair de perto, a máquina funciona. Tem pessoas que chegam num determinado lugar, as coisas começam a dar errado. Quando aquela pessoa sai, as coisas começam a dar certo. Geralmente são pessoas que têm o chamado de Deus e rejeitam. Quem já aqui passou por uma maré de azar, que tudo que você ia fazer dava errado? Tudo que você ia fazer dava errado, era impressionante. E você sabia que você estava sendo a causa desse problema. Pode levantar a mão que tem, pode levantar. Está vendo? Eu estou levantando porque já aconteceu comigo também, irmãos. Eu já cheguei a recusar a chamada de Deus. Era impressionante como as coisas davam errado na minha vida, irmãos. Tudo que eu ia fazer dava errado. Então eu quero te falar nessa noite, que enquanto nós não ouvirmos, ou enquanto você não ouvir, as coisas vão continuar dando errado. A maré de azar só vai passar quando você pedir para Jesus entrar na tua vida e dirigir a tua embarcação. Se você estiver à frente do leme, meu irmão, você só vai para o lugar errado. Mas se você colocar Jesus Cristo, você só vai para o lugar certo. Aleluia. Glória a Deus. Jonas falou assim: para que vocês não morram, vocês têm que me jogar no mar. Mas os marinheiros, para você ter uma ideia de como as coisas são, eles tinham mais bondade no coração do que Jonas, que era um servo de Deus. A Bíblia fala que eles continuavam remando e se esforçando para chegar na praia. Eles não queriam lançar Jonas no mar. Mas mesmo assim, quanto mais eles remavam, mais a tempestade assolava aquela embarcação, açoitava aquela embarcação. Até então que eles resolveram jogar realmente Jonas no mar. Só que antes de jogar Jonas no mar, eles começaram a pedir perdão para o Deus de Jonas. Deus de Jonas, nos perdoe por estar jogando ele no mar. Porque eles falavam, chegaram à seguinte conclusão: se a situação está assim por causa de Jonas que desobedeceu, já pensou a gente matar ele, então o que Deus vai fazer com a gente? A Bíblia fala que ele já tinha jogado todas as coisas no mar, era cadeira, era comida, ele estava jogando todas as suas fazendas, que eram riquezas que eles tinham, e nada resolvia. Mas quando eles jogaram Jonas no mar, as coisas se resolveram. O mar se aquietou. E eles começaram, diz a Bíblia, a adorarem o Deus de Jonas, a glorificarem o Deus de Jonas, e fizeram até promessas para o Deus de Jonas. Até juramentos e promessas eles fizeram. Creio eu que eles prometeram servir o Deus de Jonas para sempre. Hoje nós vemos que o Deus de Jonas é forte e que o nosso é fraco. Aleluia. Porque todos juntos não conseguiram vencer o único Deus de Jonas. E diz a Bíblia que um grande peixe então veio e engoliu Jonas. Por lado do Mediterrâneo já foi comprovado que existem baleias e até tubarões com aproximadamente 20 metros de comprimento, capaz de engolir uma pessoa. Alguns chegam à conclusão de que realmente foi uma baleia que engoliu Jonas, outros acham que não foi. Mas eu pesquisei, até um tubarão poderia ter engolido ele, porque tem cerca de 20 metros lá para o lado do Mediterrâneo. Já pensou? Já foi descoberto isso aí. Então, até quando você não quer fazer a vontade de Deus, Deus usa você para fazer a vontade dele. Você vê? Os marinheiros, se Jonas tivesse ido direto para Nínive, era para estar tudo no pecado até aquele momento. O inimigo pensou assim: eu vou destruir Jonas, ainda não vou salvar ninguém de Nínive. E lá Jonas acabou salvando os marinheiros que estavam naquela embarcação pela palavra de Deus. Jonas foi para Nínive e ele queria que todos ali morressem. Essa era a vontade dele. Quando Jonas entrou na cidade, para você ter uma ideia, ele começou a pregar: olha, daqui no máximo 40 dias Deus vai destruir tudo. Essa era a mensagem dele.
Ele não falava assim para se arrepender do pecado, porque se arrependesse, Deus ia salvá-los. Não. Ele andava 3 dias falando assim: olha, não vai sobrar homem, não vai sobrar mulher, não vai sobrar criança, não vai sobrar animal, não vai sobrar pedra sobre pedra. Essa era a mensagem dele. E você quer que eu pregue? Eu vou pregar, Deus. Era essa. Não tinha nada de amor. Olha, Deus é amor, vai perdoar e vai te levar. Não, era só isso. Daqui 40 dias no máximo, Deus vai destruir todo mundo. E o rei da cidade de Nínive, você não vai achar o nome dele na Bíblia, né? Você não vai achar, mas segundo a história, o nome dele era Hadad-Nirari III. Hadad-Nirari III, segundo a história, era o homem que reinou nessa época da pregação de Jonas, que foi por volta do ano 825 antes de Cristo. Quando Jonas saiu pregando isso aí, a palavra era só essa: daqui no máximo 40 dias Deus vai destruir tudo. Homem, mulher, criança, animal, terreno, tudo, não vai sobrar nada. Vai virar tudo cinza. Era só essas palavras. O rei de Nínive, diz a palavra de Deus que no mesmo momento ele começou a sentir a presença de Deus quando Jonas passou falando ali perto do seu reino, do seu palácio. E ele começou a fazer o seguinte: ele começou a sentir a presença de Deus. Ele tirou as vestes reais, se vestiu de pano de chão, jogou cinza sobre a cabeça e falou assim para os seus sábios, para os seus governantes, para os seus subordinados, né? Líderes. Falou assim: vai para todo o povo e manda todo mundo fazer um jejum. Não deixa nenhum animal comer capim. Evita de dar comida para os animais. Não deixe eles beberem água. Nem homem, nem mulher, nem criança vai comer. É uma determinação minha. Durante algum tempo, coloque em cinza sobre os animais, e as pessoas se vistam com pano de chão e joguem cinza sobre a cabeça. Se vestir de pano de chão e jogar cinza sobre a cabeça naquela época simbolizava uma atitude de grande arrependimento, de grande pesar. Não vai chegar aqui vestido de pano de chão e começar a falar: pastor, eu estou arrependido. Olha a minha situação, cheio de cinza e pano de chão enrolado. Não precisa fazer isso mais, né? Era um simbolismo da época. Mesmo porque, se eles tivessem se vestido de pano de chão, jogado cinza na cabeça, mas o coração não estivesse quebrantado, Deus também não ia aceitar. Então, antes de se vestirem de pano de chão e jogarem cinza na cabeça, o coração estava quebrantado na presença de Deus. E um coração quebrantado Deus não despreza. Aleluia. Um coração contrito, um coração quebrantado, humilde na sua presença. Então eles fizeram assim, e Deus então mudou a sua postura. Ao invés então de destruir a cidade, Deus permitiu que ela continuasse. E dali antes de completarem os 3 dias, quando estava faltando umas 12 horas para terminar o prazo de 40 dias que Deus deu para a cidade de Nínive, Jonas pregou durante 3 dias, mas Deus é tão misericordioso que ele esperou aproximadamente 40 dias. No 39º dia, Jonas subiu no alto de uma montanha, chateado da vida, aborrecido por ter pregado o evangelho, porque ele queria ter visto aquelas pessoas serem destruídas. Ele subiu lá de cima, porque ele tinha esperança que aquela nação seria destruída. E diz a palavra de Deus que aquele sol muito forte queimava a cabeça de Jonas. E Deus fez o vento diminuir o máximo possível, para que Jonas sentisse o calor mais forte ainda. Mas na sua bondade, Deus fez milagrosamente surgir um pé de abóbora. Algumas Bíblias, quando você for ler, pode estar escrito um pé de mamona. A tradução mais correta é um pé de abóbora, tá? Mas alguns acreditam que seja um pé de mamona pela tradução hebraica. A mais correta seria um pé de abóbora, né? E ele viu aquele pé de abóbora crescendo. Ele fez algumas sustentações com madeira, e aquela abóbora cresceu rapidamente, aquele pé de abóbora, e aquelas folhas começaram a fazer sombra nele. E ele ficou tão contente porque o sol não estava mais pegando na cabeça dele.
E ele falou assim: daqui eu vou ver a destruição de Nínive. Ele não acreditava que aquele povo ia se arrepender. Ele falou: daqui eu vou ver Deus destruindo, vai virar tudo fumaça, vai virar tudo cinza. Ele estava torcendo para Deus mandar fogo, irmãos. Ele queria ver o fim de tudo. Quantas vezes nós desejamos a destruição dos nossos inimigos? Além de Lucas capítulo 9, versículo 48 aproximadamente em diante, Jesus é proibido de passar pela cidade de Samaria. João e Tiago chegam até Jesus e falam assim: olha Jesus, manda fogo do céu. Porque Elias, lá na velha aliança, na antiga aliança, ele mandou fogo do céu e muitos soldados foram queimados. Então agora manda fogo, Jesus, e destrói todos os samaritanos. Jesus falou assim: eu não vim para destruir as almas dos homens, mas eu vim para salvá-las. Lucas 9:56. Às vezes, irmãos, nós queremos a destruição dos nossos inimigos. Nós queremos muitas vezes que os nossos inimigos sofram as mais terríveis dores, porque o coração do ser humano é maligno, tem tendência ao mal. Quando esse sentimento vier ao teu coração, eu sei que tem pessoas aqui que ouviram palavras que abalaram a tua estrutura espiritual. Tem pessoas aqui, eu posso até contar quem foi, palavras que te fizeram entristecer muito, te jogaram lá para baixo. E a intenção sua era uma justiça destruidora na vida daquela pessoa. Mas Jesus Cristo disse que você não pode ser assim. Você tem que orar pelos teus inimigos, abençoar os que te amaldiçoam. Por incrível que pareça, falar bem de quem fala mal de você. Só assim você pode ser filho de Deus. Nunca Jesus disse que segui-lo seria fácil, pelo contrário. Em Mateus capítulo 7, versículo 13, ele fala assim: porque apertada é a porta, estreito é o caminho que conduz à vida, e são poucos que encontram. É tão estreita a porta que você tem que passar sozinho. Não dá para você passar com a mãe, com o pai, né? Com os colegas de trabalho junto ali. Você tem que passar um de cada vez. Sabe por que é salvação individual? Se você ficar esperando o seu esposo para você realmente servir a Deus, você nunca vai servir. Ficar esperando pai, mãe, as coisas dar certo na sua vida do jeito que você quer. Não, pastor, eu vou primeiro esperar as coisas dar certo, depois eu vou servir a Deus. Sabe como você vai servir? Nunca. Porque o que Deus coloca para nós, o que Ele nos propõe é o seguinte: você dá o primeiro passo na direção dele, para as coisas começarem a melhorar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. É você que tem que caminhar na direção de Deus. E assim era no passado, e assim é no presente, e será no futuro. Jesus falou assim: vinde a mim, você que está cansado e oprimido. Ele não disse: eu vou lá buscar você e vou trazer para a igreja, eu vou te chamar você. O Espírito Santo faz isso, mas você só vem se você quer. Mas para que você seja aliviado do teu problema, da opressão que te cerca, você tem que vir até Ele. O Espírito Santo vai lá e vai te convidar, porque o Espírito Santo, ele nos convence dos nossos pecados, e ele vai fazer um convite para você. A pessoa que vai te convidar, ela vai te convidar pelo Espírito Santo. Aí você tem que vir até Jesus, na casa dele. Aí ele fala assim: você que está cansado e oprimido, vem até mim, e eu vou aliviar você. Eu sou manso e humilde de coração, e você vai encontrar descanso para a tua alma. Aleluia. Não adianta você descansar o corpo se a alma estiver cansada, que você vai dormir 12, 13 horas e vai acordar cansado. Tem problemas que estão na alma, por isso que não vão ser diagnosticados pelo médico. Jonas subiu, e naquela sombra daquele pé de abóbora, ele pensava: daqui a pouco cai o fogo do céu, daqui a pouquinho cai o fogo. E as horas foram passando, e Deus não destruiu a cidade, porque o povo se arrependeu. Glória a Deus. E Deus então mudou a sua postura, trocou a maldição que Ele tinha determinado pelas bênçãos sobre aquela cidade. O que Deus tem preparado para nós pode mudar ou não, de acordo com a nossa atitude, de acordo com a nossa postura.
aquilo que Deus determinou para nós. Se foi bênção, vai ser bênção se você continuar na luz. Se você mudar, filha, aquela promessa de Deus não tem mais validade, a menos que você volte. Agora, se de repente você sofreu algum tipo de palavra de maldição, aquela maldição vai ser tirada se você adentrar na luz. Aleluia. Se Deus determinou destruir você pelo teu pecado, mas você se arrepender, pode ter certeza que Ele vai se esquecer do teu pecado e vai te abençoar. Glória. Isaías 43, 18: eu perdoo os teus pecados e deles não me lembro. Se você se arrepender do seu pecado, não fique se lembrando mais dele, porque sentimento de culpa não vem de Deus. A culpa faz você se paralisar, faz você achar que Deus não te perdoou, de que você não vai mais entrar no céu. Mas arrependimento não. Arrependimento faz você sentir tristeza pelo erro, mas te dá força para você mudar de atitude. Aleluia. Arrependimento é de Deus. Isaías 43, 18, ele fala assim: não fique se lembrando das coisas passadas, nem considere as antigas. Esqueça do teu passado de maldade, que aconteceu com você, coisas que te falaram, coisas que fizeram com você. Se você tem algum pecado que vem na tua mente te condenando, que você não vai para o céu, Romanos 8:1, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas vivem segundo o Espírito. Não existe mais condenação para a sua vida. Está difícil liberar o perdão? Eu sei que às vezes é difícil. Peça ajuda a Jesus e Ele vai te ajudar a perdoar. Lembre-se que é perdoando as pessoas que você será perdoado também. Oração do Pai Nosso: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Amém, Jesus. Quando você perdoa, você está recebendo também de Deus o perdão. Deus não destruiu a cidade de Nínive, mas um bicho subiu naquele pé de abóbora e, através de um veneno que aquela praga soltou ali, aquele pé de abóbora morreu rapidamente. Da mesma forma que nasceu e cresceu, morreu imediatamente. E o sol escaldante começou a pegar de novo em Jonas, e Jonas ficou mais aborrecido ainda. E Deus falou assim para ele: Jonas, eu quero te ensinar uma coisa com esse pé de abóbora. Pois não, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com o pé de abóbora? Deus te ensina até com as formigas. Deus nos ensina até com as formigas. Glória a Deus. Deus fala aqui para a gente não ter preguiça, a gente tem que olhar para as formigas. Ele fala lá em Provérbios 6, vai ter com as formigas, ó preguiçoso. Aleluia. A Bíblia fala que o preguiçoso tem preguiça até de levar comida à boca, diz a Bíblia, né? Você não pode ser uma pessoa preguiçosa, senão você nunca vence. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus não é preguiçoso. Aleluia. E você tem o Espírito Santo de Deus. Amados e queridos, Jonas quis ensinar, Deus quis ensinar Jonas com aquele pé de abóbora. E Jonas, creio eu, aprendeu a lição. Deus falou assim para Jonas: Jonas, você ficou tão triste com esse pé de abóbora, que nasceu tão rapidamente, te deu sombra, você gostou tanto dele, achou ele tão bonito, mas quando ele morreu você sentiu tanta tristeza no seu coração. Imagina se eu, o Criador de todas as coisas, não ficaria triste em ter que destruir pessoas que eu criei a minha imagem e semelhança. Se você ficou triste com esse pé de abóbora que nasceu e morreu, imagine como eu ficaria triste em ver a morte dessas pessoas se eles não se arrependessem. Moral da história: às vezes nós damos tanto valor às coisas materiais. Ah, estourou um cano de casa, você já fica todo triste. Ah, bateram no meu carro, pastor. Nem vem para a igreja às vezes. Nem vem para a igreja. Teve um irmão que tentaram roubar o carro dele, estouraram o vidro do carro dele, estava chovendo. Ele veio com o carro com o vidro quebrado mesmo, pôs um plástico e veio. E a chuva comendo solto lá fora. E o carro parado lá com o vidro quebrado, ele aqui glorificando a Deus. Aleluia. Aí perguntaram para esse irmão: tentaram roubar seu carro, mas ainda bem que foi só o vidro, o carro Deus segurou. Aleluia. Quando você é de Deus, você vê coisas boas acontecendo toda hora em todo lugar. Aleluia. A
vez meu irmão chegou com o carro todo amassado ali. Pastor, batendo no meu carro. A pessoa estava embriagada, mas eu estou dando glória a Deus, porque ninguém morreu. Olha que bênção. Só prejuízo material, porque Deus quer me dar um melhor. Teve um irmão que Deus falou que ia prosperar ele. E ele veio todo contente, nós oramos para ele comprar um carro, e ele comprou o carro. Ah, muito bonito. Mas ele teve uma excelente ideia, comprou uma ideia. Mas só que quando foi fazer o seguro, a seguradora não aprovou. Ele falou, não tem problema, eu não vou usar esse carro, Pai do céu. É porque Deus tem outro melhor. Deus deu outro melhor para ele, bem melhor do que aquele. Glória a Deus. Teve uma irmã que foi avisada de que algo ia acontecer na vida dela através de uma revelação aqui na igreja. Deus deu uma visão para o pastor com a família dela, as crianças e um leão. Os irmãos se lembram quem é essa irmã? E realmente aconteceu, né, aquilo que Deus havia falado. Mas ela não ficou triste não, ela veio para a igreja, irmãos, e continuou glorificando a Deus. Deus deu outro apartamento agora, tem dois, o que vai reformar meu queimado e o novo. Aleluia! Não valorize mais as coisas materiais do que Deus, irmãos. Você está com conta atrasada, está com conta para pagar, pega, apresenta diante de Deus e fala, Senhor, a tua palavra diz que o justo não vai mendigar o pão, então eu creio na tua providência, você vai conseguir. Deus quer transformar a sua vida numa bênção. Mas o que Deus pergunta nessa noite para você é: você está disposto a obedecer a minha palavra? Você está disposto a falar do meu amor? Para falar do amor de Deus, você pode falar assim, Jesus te ama. Agora, se você quiser sair falando que nem Deus vai destruir tudo, pode sair falando. Não vai sobrar nem pó, pecador. Pode falar. Mas fale, abre a boca. Fale do amor de Deus. E Deus vai operar o milagre. Pastor, mas eu não sou profeta, eu não sou Jonas, eu não sou pastor. Mas o chamado é para todos, irmão. Aleluia! É para todos. Quanto mais você se afasta do chamado de Deus, mais as coisas tendem a dar errado. Quanto mais você se afasta daquilo que Deus tem para você, mais a escuridão se aproxima. Eu quero dizer para você que tudo é do Pai. Não importa o que você tenha ouvido, libere nessa noite o perdão. Às vezes você não falou nem de frequentar a igreja, mas o seu coração não está mais juntamente com o coração de Deus. Algo aconteceu e você tem vivido uma vida de derrota, de tristeza, não sente mais a presença de Deus, você não consegue mais orar, você não consegue mais sentir-se aquecido pela palavra de Deus. Mas nessa noite Deus quer mudar a tua história. E para que Deus mude, aleluia, a tua história, é necessário você convidar Jesus Cristo para entrar de novo na sua vida. E se você tem andado por caminhos escuros, essa noite é noite de arrependimento, de reconciliação. Reconcilie-se com Deus. Glórias a Deus. Feche os teus olhos. Deus está me mostrando aqui duas irmãs. Quando eu estava pregando a respeito de palavras duras, palavras de maldição, Deus me mostrou aqui duas irmãs. E que essa lembrança do passado tem te causado muito aborrecimento hoje, nos dias de hoje. Deus tem me mostrado duas irmãs. Pode até ser que mais pessoas estejam nessa situação. Se erguer a mão, Deus vai também fortalecer. Mas o que Deus me mostrou agora são duas irmãs. E que nessa noite Deus falou com você e vai te ajudar você liberar o perdão. E as coisas do passado não vão mais impedir você de caminhar, porque hoje Deus vai dar um basta nessas lembranças. Isaías 43, 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eu apago os teus pecados por amor de mim, e dos seus pecados não me lembro. Isaías 43, 25. Pode levantar sua mão, você que está nessa situação. Eu quero orar por você. Amém. Uma é você mesmo, pode abaixar sua mão. E a outra irmã está lá no fundo, pode levantar sua mão.
Em nome do Senhor Jesus, que eu quero também orar por você. Amém. Pode abaixar sua mão. Continue com seus olhos fechados. E coisas terríveis iriam acontecer com ele se ele não obedecesse a Deus. Somente quando ele estava no ventre do peixe é que ele começou a se arrepender pelos pecados, pela desobediência. Inclusive o salmo que o obreiro Messias leu aqui é uma coisa que Jonas fala. Ele fala assim: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Eu estou nesse inferno, sendo destruído por essa escuridão, laços de morte estão me cercando, e agora eu estou pedindo ao Senhor que me livre desses laços de morte. Ali naquele ventre daquela baleia que Jonas comparou como se fosse um inferno, um lugar frio, escuro, escorregadio, que parecia um inferno. Jonas compara o ventre daquele grande peixe como se fosse um inferno, e ele começa a pedir a Deus, e ele começa a pedir o livramento, ele começa a pedir a Deus então o perdão pela desobediência. Então você sente-se nesse momento, ou chegou aqui com a vida como se você estivesse no ventre do peixe, mas Deus quer estender a misericórdia para você. Ele quer mudar a tua história, Ele quer fazer as coisas darem certo na sua vida. Isso não quer dizer que você não vai ter problema, que você não vai ter aflição, que você não vai ter luta. Pelo contrário, você vai ter luta, você vai ter aflição, mas você pode ter certeza que muitas coisas que não estão dando certo, estão dando certas, darão certas. Aleluia. E serão mais os momentos de alegria na presença de Deus do que as tristezas que o mundo vão te causar. Pode ter certeza disso. 2 irmãs e um irmão que Deus está me mostrando. Levante a sua mão. Você está se esforçando para as coisas dar certo, mas parece que quanto mais você rema a favor da vida para dar certo, para as coisas darem certo, elas estão dando errado. Pode levantar a sua mão. Uma irmã lá do fundo, amém? Pode abaixar a sua mão. Pode levantar a sua mão. Em nome do Senhor Jesus. E esse irmão também. Eu estou olhando aqui para frente, mas Deus está mostrando que o irmão está aqui. Você mesmo, viu, irmão? Deus vai fazer o barco caminhar na direção certa. Deus tem um propósito na vida da irmã também. Aí do fundo, essa irmã que está com o braço cruzado. Ele te trouxe aqui, minha irmã, para dizer que Ele te ama. Ele não se esqueceu de você. Tem algumas coisas que aconteceram no teu passado, Deus fala para você liberar o perdão, porque Ele te ama. Você já encontrou terríveis inimigos na sua vida, pessoas que quiserem descer o mal, mas Deus sempre te livrou e vai continuar te livrando. E você tem um chamado para servir. Então, segura na mão dele, e você vai ver quantas portas serão abertas na sua vida, porque Ele te ama. Ele trouxe aqui você para escutar essa palavra. Obrigado. Libere o perdão, porque os inimigos seus são inimigos de Deus. Ore por eles, porque quando você orar por eles, todo o mal que você levantou contra a tua vida vai cair. Você pode ter certeza disso. Deus tem um propósito na sua vida. O mal quer impedir esse propósito de acontecer, mas você pode ter certeza que o que Deus tem na sua vida vai chegar até você. Existem alguns momentos na nossa vida que a gente perde a fé. Na minha vida foi assim também. Eu passei por alguns momentos em que até duvidei de Deus, mas alguém me disse uma palavra naquele momento, e eu reconsiderei toda a minha filosofia e pude ver o quanto Deus me amava. E o que Deus fez por mim e falou para mim, eu falo para você agora. Ele te ama, não se esqueceu de você, ainda que você em alguns momentos tenha achado que Ele se esqueceu. Não se esqueceu. Ele te trouxe aqui para você ouvir: eu amo você, os teus inimigos são os meus inimigos, e as coisas na sua vida vão começar a dar certo. É só você querer. E você quer. Porque se você não quisesse, você não estava aqui. Então recebe a bênção do Senhor em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu vou cantar um louvor, e você que quer receber oração, vem aqui os obreiros, os diáconos aqui na frente, por favor.